a pobreza, não. Você é a ocasião especial. Não me achava merecedora de ter uma bolsa da Louis Vuitton. Não contei pra ninguém. Sempre buscava viagens pra poder me satisfazer e pra me fazer feliz. As pessoas ainda não me conhecem, mas elas vão conhecer. Então... E o dia acabou. 5h45. Vamos embora. Em 2025, eu quero dominar a lei do desapego. A verdade é que eu percebi que em 2025 comecei a praticar conscientemente a lei do desapego. Venho percebendo a lei do desapego te faz conquistar tudo que você quiser. Em 2025, eu comecei a praticar a lei do desapego. Ai, fofa, mas acabou. Só trânsito. Interrupções normais de trânsito. Eu tirei a minha carteira quando eu tinha 18 anos. Claro, eu bombei na minha prova 4 vezes. Passei na 5ª. Olha que interessante, isso é total lei do desapego. Eu passei minha última tentativa, porque na minha última tentativa eu falei assim pra mim mesma: se eu não passar, tudo bem, eu vou desistir. Eu não vou nem ficar preocupada com isso. E aí o que aconteceu? Eu passei na prova. Ai, as pessoas são muito mal educadas no trânsito, gente. Aí eu passei na prova e o que aconteceu? Eu perdi a prática de dirigir. Afinal, eu tirei minha prova e vazei pra Nova Zelândia. E aí, quando eu voltei pro Brasil, o que aconteceu? A minha carteira já tinha vencido. E aí eu nunca fui pegar a definitiva. Eu só tinha a provisória e a provisória eu nunca fui lá renovar, nunca peguei a definitiva, até porque eu não tinha carro, não ia dirigir. Só que aí o que aconteceu? O negócio ficou no inconsciente, o medo. Ah, e voltando sobre o que eu falei, vocês viram que é engraçado? Quando eu desapeguei de passar na prova, eu passei e tirei minha carteira. Gratidão, porque aí eu passei 10 anos da minha vida sem dirigir. Se fosse pra mim fazer a prova novamente, provavelmente eu não iria querer encarar isso. Ano passado, agora eu tenho um carro, né? Aí eu comecei a aprender a dirigir novamente. Peguei mais 40 aulas. Eu peguei 40 aulas, porque fazia 10 anos que eu não dirigia. E aí eu aprendi a amar dirigir. Tipo, eu gosto muito, mas eu não gosto muito do trânsito, porque as pessoas são muito mal educadas. Mas enfim, o que eu quero falar é o seguinte: eu comecei a praticar inconscientemente a lei do desapego. Não sei como que começou isso. Eu acredito que começou quando eu postei meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Eu literalmente postei meu vídeo sem esperar que nenhuma pessoa comentasse, que nenhuma pessoa visse. E em uma semana nós éramos 1000 inscritos aqui nesse canal. E aí eu vi, nossa, meu Deus, porque, e olha que engraçado, eu esperei que eu viralizasse no TikTok sem embasamento nenhum, tipo, por que eu viralizaria? Aí eu esperei que eu viralizasse no TikTok, esperei que eu viralizasse no Instagram, sendo que nunca em toda a minha vida eu tive um Instagram na minha vida, tá? Nem sabia direito postar um story, porém o YouTube sempre foi meu queridinho, né? Eu assisto o YouTube como se eu estivesse assistindo Netflix. Inclusive, eu assisto muito mais YouTube, sempre foi a minha rede social favorita. Porém, eu nunca imaginei, assim, que eu postasse um vídeo no YouTube e ia dar tão certo. Eu jamais, em, assim, 1000 anos, eu imaginaria que ia dar certo. Eu acho que foi por isso que deu tanto certo, porque eu simplesmente não pensei no resultado final. Eu não pensei, minha franja às vezes me irrita, e é sobre isso. Não pensei que poderia dar certo, que poderia dar errado, sabe? Eu simplesmente postei, sem esperar. Porque assim, se tudo desse errado, ninguém nem ia ver meu vídeo. Tipo assim, esse era o resultado, o máximo de resultado pior. Se desse errado, ninguém nem ia ver, ninguém nem ia saber. Tô cansada, mas eu tô plena, bonita, chique, maravilhosa e bem diva hoje, viu? Vou te falar. E hoje minha colega do trabalho, ela virou pra mim e falou assim: nossa, Lívia,
hoje você tá tão chique. Ou seja, normalmente eu não vou tão chique assim, mas, gente, é por causa desse look, óbvio. Eu não falei pra vocês que, tipo assim, gente, eu sempre quis ter um estilo japandi. Porque, assim, eu acho que tem tudo a ver comigo, tem a ver com a minha vibe, tem a ver com a minha personalidade, eu acho que tem a ver com o meu cabelo, sabe? Literalmente, eu acho que é o estilo que mais combina comigo. E, assim, eu tinha uma dificuldade de achar peças nesse estilo japandi. Mas agora, olha isso, olha essa saia. Fala se não é minimalista, chique. Eu estou toda de insider hoje. E se porventura vocês gostaram desse look e querem me copiar, eu vou deixar aqui o meu código de desconto. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link que você é só clicar e vai ser redirecionado diretamente pro site já com um cupom de desconto aplicado no seu carrinho. O que eu tô gostando mais ainda, além das roupas serem super estilosas, bonitas e confortáveis, é que as roupas têm tecnologia, gente. Aqui em Goiânia tá começando a ficar muito calor. Sério mesmo, a partir de agosto, gente, esquece. E eu sou o tipo de pessoa extremamente calorenta. Eu sinto calor por qualquer coisa. E as roupas da Insider estão me ajudando muito, porque elas têm tecnologia termorreguladora. Ou seja, te mantém fresquinha o dia inteiro. Então, para que receber elogio nunca é demais, né? Caso vocês tenham gostado bastante do meu look, que eu tenho certeza que vocês gostaram, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também as informações de quais peças eu estou usando, realmente com a cor e com o tamanho, para que vocês possam ter noção na hora de comprar. Inclusive, gente, papo sério, voltando naquele assunto que a gente estava falando sobre a lei do desapego, eu finalmente me desapeguei de tentar parecer estilosa, porque uma vida inteira eu sempre gostei muito de moda. Eu cresci vendo a minha mãe comprando roupas maravilhosas que inclusive ficaram pra mim. Comprava um monte de roupa tendência, comprava uma peça específica, porque eu falei pra vocês que eu era gastadeira, eu já falei que eu prezo por qualidade. Acabava que eu comprava roupa mais cara pra mim ter qualidade e ao mesmo tempo eu queria a tendência nova, só que eu não tinha peças básicas, peças pra mim poder complementar esse tipo de coisa que eu comprava de tendência, e aí ficava sempre no meu guarda-roupa. E o que acontece? Eu tentava me adequar ao que estava tendência, eu tentava me adequar ao que as pessoas estavam usando, e eu ficava assim, bem brega. Eu nada transmitindo a minha autenticidade, nada que eu pegasse a roupa, eu criasse o look porque eu queria. E sim porque eu estava tentando me adequar a tal tendência, ou ao que a maioria das pessoas vestiam aqui. E aí esse ano, finalmente esse ano, depois que eu abri o meu canal no YouTube, eu falei, e eu postei aquele meu vídeo que teve bastante visualizações, né? Eu sou consumista e gasto meu salário inteiro para poder preencher um vazio. E aí, quando eu simplesmente desapeguei do fato de tentar parecer ser estilosa, eu comecei a escolher peças aleatoriamente que eu achava que combinaria essa peça com aquela, e eu comecei a me vestir dessa forma e experimentar um pouco na questão fashion. E assim, eu vou falar pra vocês, eu ando recebendo bastante comentário falando que eu sou muito estilosa. Por quê? Porque eu desapeguei do fato de tentar parecer estilosa para me impressionar alguma pessoa. Muito interessante, não é mesmo? Eu gosto muito dessa lâmpada. Eu só queria falar isso mesmo. Na realidade, essa lâmpada era da minha mãe. Essa lâmpada já tem anos e anos e anos que ela tem ela. E aí essa lâmpada eu peguei pra mim, né? Igual eu fiz com as roupas da minha mãe. Sorry, mãe! Mas eu amo. Gente, eu gosto muito dessas coisas. Isso aqui me lembra Japão. Eu já falei pra vocês, né? Eu sou completamente obcecada pelo Japão. Japão é o meu país favorito. Eu queria muito morar no Japão, pelo menos uma época da minha vida, nem que se for 3 meses assim. Ir pro Japão e passar uma temporada lá assim, só viajando, é o meu sonho de princesa. Se um dia eu realizar esse sonho, vocês vão ver que eu tô manifestando isso também. Então é o seguinte, gente, já que a gente tá falando da lei do desapego, eu estou jogando pro universo o fato de que um dia eu quero passar uma temporada assim no Japão. E se eu puder ir pra Okinawa, melhor ainda. Realmente eu tenho um sonho de ir pra Okinawa. Okinawa assim, sabe, no verão. Mas, gente, é sobre... Outra coisa que vai ser tópico de um vídeo, muito tempo eu busquei validação em viagens. Sim, eu estava muito insatisfeita com a minha vida momentânea, com a minha vida rotineira, e eu sempre buscava viagens para poder me satisfazer e para me fazer feliz. Faz feliz? Faz muito feliz quando eu tô lá, mas a partir do momento em que eu pego o voo de volta e chego na minha cidade, eu já fico infeliz novamente. Por quê? Porque eu estava depositando toda a minha esperança de mudar a minha vida, de me sentir
sabe, cheia, preenchida e com um propósito, alguma coisa do tipo, nas minhas viagens. Só que aí o que acontecia, quando eu estava lá realmente viajando, eu me sinto muito plena, eu me sinto assim muito feliz, porque é uma coisa que eu gosto muito fazer, sabe? Eu me liberto 100%, eu foco no presente, eu converso com pessoas diferentes, eu conheço gente diferente, eu falo, pratico as línguas que eu falo, então assim, pra mim realmente é um prato cheio viajar. Porém, quando eu volto pra minha cidade, aí complica tudo, porque primeiro que eu tenho que pagar a viagem, né? Porque, gente, brasileiro quando viaja, é o seguinte, muita gente me pergunta como que você consegue conciliar, você é CLT, mas você viaja, faz esse tanto de viagem. Gente, já falei isso pra vocês, metade é irresponsabilidade financeira e metade é porque de fato eu não saía, né, nem pra lugar nenhum aqui na minha cidade, então acabava que eu não gastava com muita coisa. Então assim, eu não tenho um filho pra dar comida, eu não tenho um passarinho pra mim comprar comida, eu literalmente tenho a mim mesma. E aí foi acabando que eu gastava meu salário inteiro com roupas, skincare, produto de cabelo e viagens. Pode parecer fútil, pode parecer e é um pouco fútil, mas também assim, dentro da minha realidade tá ok eu fazer esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo não tá ok, porque aí o que acontecia? Eu gastava além da conta, voltava endividada, vivendo uma vida para pagar as dívidas que eu fazia em viagem e ao mesmo tempo esperando a próxima viagem para me sentir viva novamente, para me fazer uma outra dívida e quando eu voltar para minha cidade eu pago e aí é um ciclo vicioso, sempre foi um ciclo vicioso. E eu não estou isenta a isso, não tô, sabe por quê? Porque, por exemplo, assim, eu tenho um grande sonho de ir pra China. E eu penso nisso todos os dias. Mas não se preocupem que eu ainda vou fazer um vídeo tintim por tintim explicando essa questão da viagem, que pra mim é de certa forma um pouco contraditório pra vocês ainda mais, né? Vocês devem pensar, Sammy fala uma coisa uma hora e na outra hora ela vai falar outra coisa que contradiz ela por completo. Gente, eu sou humana, assim como vocês. Tenho meus erros também, tenho meus acertos e tenho minhas contradições. Eu acho que isso é o fato de ser humano, não é mesmo? Pois é. E hoje eu não fui pra natação. Por quê? Porque eu machuquei meu joelho e o meu tornozelo novamente. Noite, tava doendo tanto que eu jurei que eu ia ter que ir hoje no médico. A minha sorte é que eu recupero muito rápido e meu tornozelo já não tá mais doendo tanto. Pessoal, esse microfone aqui, muitos de vocês me perguntam da onde que ele é. E eu tenho uma lista na Amazon que é dos produtos que eu uso para gravar os meus vídeos. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui para que vocês possam olhar. Porque muita gente já me perguntou e eu sempre coloco o meu link da Amazon justamente com esse microfone aqui, porque as pessoas me perguntam muito. E eu queria falar pra vocês algo que eu estava refletindo. Quando a gente reflete num tópico, vai aparecendo várias coisas. Esse meu canal que eu criei aqui no YouTube, eu não contei pra ninguém. Eu criei meu canal e eu comecei a trabalhar nele sozinha. Foi o que eu pensei de fazer. Falei, vou criar meu canal no YouTube, vou trabalhar nele silenciosamente, né? Nos meus horários vagos. E vamos ver no que dá. Não contei pra ninguém. Eu não contei pra minha família, eu não contei pra ninguém. E aí, eu só abro o jogo quando a pessoa me descobre. Então, assim, do meu círculo social, que sabem que eu tenho o meu canal no YouTube, provavelmente são só 5 pessoas. Verdade seja dita. Se o vídeo for recomendado pra pessoa, então beleza, ela vai descobrir. E se descobrir e falar comigo, não tem problema. Agora sim, eu não vou ficar recomendando os meus vídeos pra ninguém, não. Até porque, entendam disso, e isso muda o jogo. Porque assim, quando você cria conteúdo para uma pessoa que gosta das mesmas coisas que você. Porque, não sei se vocês sabem, mas o YouTube é muito nichado. Então, normalmente, as pessoas que assistem os nossos vídeos, isso não é regra, tá? Mas normalmente são pessoas que gostam dos mesmos assuntos das coisas que você posta sobre. Então, como eu sempre falei pra vocês, que eu gosto de umas coisas meio nada a ver, então não é todo mundo que vai do meu círculo social que vai procurar sobre as coisas que eu posto aqui no YouTube. Então pensei, vou ir postando e quem tiver de assistir meu vídeo, quem tiver precisando do meu conteúdo, quem tiver necessitando de uma inspiração, que gosta das mesmas coisas que eu, vão ser essas pessoas que vão ser recomendadas. Porque a gente queria, entendam isso. E isso para mim mudou completamente a minha visão sobre o Instagram. Porque o Instagram, eu achava ele meio tóxico, no sentido de que a gente criava para mostrar sua vida para os conhecidos.
porém não é mostrar, para meio que fingir uma vida que você não tem para os seus conhecidos. Então, assim, eu detestava o Instagram. Só que a partir do momento que eu entendi que a criação de conteúdo você não cria para os seus próximos, você cria para outras pessoas que se identificam com você. Não todos os seus próximos vão se identificar com você. Então, eu não sinto remorso de não ter contato para as pessoas do meu convívio que eu tenho esse canal. Se você, inclusive, está me descobrindo por esse vídeo aqui, posso fazer nada. Não me leve a mal. Na realidade, não é nada contra você, e sim a favor de mim mesma. Eu tô fazendo isso por mim mesma e não para mostrar para ninguém, entendeu? Então essa é a dica que eu dou para todo mundo que tem vontade de ter um canal no YouTube. Apesar de que meu canal é extremamente recente, faz apenas 3 meses que eu tenho esse canal, eu ainda estou aprendendo muito sobre essa plataforma, eu estou aprendendo muito sobre o YouTube, sobre criação de conteúdo. Eu ainda sou uma ninguém nesse aspecto. Veja bem, eu passei 32 anos da minha vida escondida sem literalmente postar uma foto no Instagram. Então, eu não sou a melhor pessoa para te dar dica sobre criação de conteúdo, mas eu estou aprendendo e eu estou humildemente passando as minhas perspectivas que eu estou aprendendo nessa jornada louca que eu me meti. Hoje é sexta-feira, TGIF, thank God it's Friday, yay! Gente, no trabalhar. Saindo do trabalho agora. E aí hoje uma pessoa respondeu um comentário de uma pessoa que comentou em um dos meus posts aqui no YouTube sobre a minha bolsa da Louis Vuitton. E aí eu quero falar pra vocês sobre isso, que eu acho interessante. Nesse seguinte comentário, a mulher ela falou assim que ela tava começando a se identificar comigo, mas ela viu que eu tinha uma bolsa da Louis Vuitton. Daí eu parei e pensei, né? Eu comprei essa bolsa aqui, era meu sonho ter uma bolsa da Louis Vuitton, simplesmente porque eu acho muito bonita, sonho de consumo mesmo. Aí eu comprei essa bolsa no começo de 2023, faz muito tempo que eu gastei essa grana comprando essa bolsa. Apesar de que eu comprei uma bolsa no brechó, não é o preço cheio, apesar de que um dia eu ainda vou ter capacidade de comprar uma bolsa direto dentro da loja, ainda vou ter essa capacidade. Comprei a bolsa e eu fiquei 1 ano sem usar a bolsa. Por quê? Porque eu tinha vergonha das pessoas me verem como bolsa da Louis Vuitton. Porque eu não tinha condições de comprar uma bolsa da Louis Vuitton. Porém, eu gastei o meu dinheiro que eu não poderia ter gasto com uma bolsa original da Louis Vuitton, mesmo que seja de brechó, tá? É cara do mesmo jeito. Não é cara do mesmo jeito, é mais barata, porém ainda assim é uma coisa muito cara. Que dentro da minha realidade, uma pessoa que trabalha no CLT não teria esse dinheiro para poder comprar uma bolsa da Louis Vuitton. Então, olha só que coisa estranha. Eu comprei a bolsa, mas eu não usava ela ficou no meu guarda-roupa por vários e vários... Não, vários, não exagerei. Ela ficou no meu guarda-roupa por 1 ano inteiro, porque eu não tinha coragem de assumir pro mundo que eu tinha feito esse gasto. Porque que eu não me achava merecedora de ter uma bolsa da Louis Vuitton. Por mais que eu trabalhei por ela e eu paguei por ela, gastei meu salário, fiquei sem dinheiro, mas tava com uma bolsa da Louis Vuitton, independente. Comprei sim, gastei meu dinheiro com a bolsa da Louis Vuitton. Mas eu mesma não me sentia merecedora. Eu ficava pensando, e se as pessoas falarem que, nossa, ela tá gastando demais, nossa, que absurdo, ela não tem dinheiro pra comprar uma bolsa da Louis Vuitton, sabe assim? Eu vi esse comentário hoje, daí eu lembrei disso. E aí é uma grande hipocrisia. No momento em que eu decidi que eu quero sim ser milionária, eu quero sim ter dinheiro suficiente pra mim comprar o que eu bem entender, eu vi que era uma hipocrisia eu ter uma bolsa da Louis Vuitton, não usar, porque eu tava esperando eu ficar rica do nada, né, sem fazer nada, porque eu não fazia nada pra mim poder ficar rica, eu não fazia nada pra que poderia, tipo assim, reafirmar o fato que um dia eu ia ser milionária. Não, tipo, eu só trabalhava dia após dia, recebia meu salário, e com meu salário eu não ia ficar milionária. E aí eu ficava esperando a hora perfeita de eu ter dinheiro pra mim poder explicar o porquê que eu tinha uma bolsa da Louis Vuitton, até o momento que eu parei pra pensar que absurdo.
Quantas pessoas não querem ter uma bolsa dessa? Eu tenho uma bolsa dessa e não uso ela por causa de besteira. Tinha essa mentalidade que eu queria ser rica algum dia, afinal eu gosto de coisa boa. Não vamos ser hipócritas, eu gosto de coisa boa. Vocês viram no meu vídeo que eu assumo que eu sou consumista. Aí eu pensei, gente, se eu quiser mais, eu preciso ser abundante, eu preciso já usar, viver como se eu fosse rica mesmo, entendeu? Assim, eu não estou incentivando você a fazer gasto que você não pode. Não é isso que eu tô querendo. Eu tô falando o seguinte: se você quer ser rico e se você já tem coisas boas, não guarde essas coisas pra você usar em outro momento. Você já usa hoje, você entendeu? Então é o seguinte, eu uso a minha bolsa todos os dias. E aí eu pego no couro dela e eu sinto o couro dela e eu vejo a estampa dela e eu acho aquilo maravilhoso. E aí eu uso isso como uma manifestação. Tipo assim, eu já tenho uma bolsa da Louis Vuitton e eu quero manifestar várias outras. Você entendeu? Então assim, eu uso ela, eu pego nela, eu sinto a textura boa do couro dela e é isso que eu uso, entendeu? Você sentir nas suas mãos. Então por isso que eu falo, não guarda as suas coisas, as suas melhores coisas só pra um dia no qual você vai ter um evento especial, você entendeu? A vida já é um evento especial, você não sabe qual que é o dia de amanhã. Então aproveita a sua vida, aproveita as melhores coisas que você tem e usa com você mesmo, entendeu? Até mesmo com brinco, com pulseira, com colar, eu não usava, eu deixava tudo pra depois. Na realidade, eu acho que isso é ensinado pra gente, sabe? A gente é ensinado desde criança que o seu melhor você vai deixar pra uma ocasião especial. Só que não te ensinam que você é a ocasião especial, que você deve usar quando você bem entender. Mesma coisa com perfume, te ensinam que perfume deve ser guardado para uma noite especial, para uma festa especial, pois eu uso todos os meus perfumes todos os dias, inclusive eles estão acabando, mas eu não vou me preocupar, inclusive vou deixar pro universo isso aí. Quando acabar o meu perfume, eu tenho certeza que o universo vai prover e eu vou conseguir, entendeu? Comprar novamente os meus perfumes, que não são baratos, tá? É verdade, não vou ficar me achando ruim porque eu tô falando isso aqui, não. A gente não pode romantizar a pobreza, não. Eu tenho mentalidade que eu quero enriquecer e eu tenho certeza que a maioria de vocês também. Eu tenho muitos inscritos no nosso canal que são de pessoas que têm essa vontade de criar conteúdo, e a maioria das pessoas criam conteúdo porque de fato querem uma oportunidade de enriquecer. Então assim, não vamos ser hipócritas, vamos falar a verdade. Todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ter dinheiro, nem que se for o dinheiro para que você tenha uma vida suficiente, que você possa não ter excesso, mas sim pagar o mínimo para você, você entendeu? Então assim, eu não vou romantizar a pobreza, não. Eu gosto de coisa boa, eu almejo o melhor para mim, você entendeu? E assim, eu espero que todos vocês aqui, todos os inscritos do nosso canal tenham a oportunidade de ter uma bolsa da Louis Vuitton. E se você não quiser uma bolsa da Louis Vuitton, que você possa ter a oportunidade de ter o que quer que você queira, assim, entendeu? Nem que se for uma viagem. Se você tiver a vontade de ter uma viagem, eu quero que isso se manifeste na sua vida. Se você quiser ter um Porsche, eu quero que isso... Vou usar a minha bolsa da Louis Vuitton e pegar aqui no couro dela para mim atrair mais oportunidades de abundância e de riqueza. E é sobre isso, indico todos que façam a mesma coisa. Gente, toda vez que eu venho aqui é horrível de estacionar o carro. Parei aqui um pouco pra mim tomar uma Coca-Cola e eu tava refletindo justamente sobre aquilo que a gente tava falando, sobre a lei do desapego. Porque toda vez que eu venho aqui, quando eu venho, eu já venho sabendo que eu não vou achar vaga. E é dito e feito, eu não acho vaga. E aí quando eu comecei a dirigir, tipo lá no escritório onde eu estaciono o meu carro, o que aconteceu foi que lá, quando eu começava, né, tipo, pra mim era tudo difícil. Qualquer vaga pra estacionar lá era muito difícil. E tinha uma vaga específica que eu adorava estacionar nela. Mas aí todos os dias era uma luta pra mim. Eu tinha que chegar muito cedo pra me pegar aquela vaga. E aí, quando eu chegava tarde, eu não achava aquela vaga. Mas aí, a partir do momento em que eu fui ficando melhor pra estacionar e tudo mais, principalmente de ré, porque eu não gosto de estacionar de frente e nem de lado. E aí, quando eu já vou preocupada se eu não vou achar a vaga, eu só acho vaga assim. É incrível.
E aí o que acontece? Quando eu fui acostumando lá a estacionar no prédio onde eu trabalho, começou a ficar fácil. E aí, engraçado que eu comecei, todos os dias eu chego lá e a minha vaguinha tá lá. A que eu gosto, que é a fácil de estacionar, todos os dias agora, porque eu já tô acostumada e eu não vou com esse medo de que eu não vou achar vaga. Porém, toda vez que eu vejo, ainda não consegui sanar esse medo que eu tenho de estacionar aqui nesse lugar, sabe assim? Tô tomando uma coca. Inclusive, estou enfrentando o medo que eu tenho de gravar em público. E é muito engraçado. Mas assim, as pessoas, na realidade, elas vão ficar, obviamente, que olhando, né, que eu tô gravando. Tipo assim, ai, aquela lá tá aspirante a blogueira e tal, né? Mas aí o que acontece? Isso aqui é trabalho, né? Obviamente que eu encaro o YouTube como meu trabalho. E eu estou mostrando a minha vida como ela é. E quando você fica com vergonha assim, né, de aparecer em público e tal, o que ajuda é você pensar que, tipo assim, as pessoas ainda não me conhecem, mas elas vão conhecer. Então, assim, um dia elas vão lembrar e vão pensar assim: ah, aquela ali, nossa, uma vez eu vi ela no começo da jornada dela, ela tava lá. Porque daqui a uns dias, de fato, as pessoas não me conhecem e acham que eu sou uma blogueira qualquer. Mas na realidade, daqui a uns dias, todo mundo vai me conhecer. E é sobre isso. E aí, quando todo mundo me conhecer, vocês vão vir aqui, porque vocês estão aqui comigo desde o início. Aí vocês vão vir aqui nesse vídeo e aí vocês vão comentar assim: eu estava lá. Aí vocês vão fazer o meu vídeo de quando eu ainda era uma ninguém viralizar, porque nesse próprio momento aqui agora eu estou manifestando a minha realidade de quando eu for uma pessoa extremamente conhecida, tá? Então assim, aí vocês não se esqueçam, vocês que estão aqui comigo, vocês não esqueçam de vir aqui nesse vídeo e aí vocês viralizam ele pra te mostrar o meu começo e tudo mais, sabe? Como quando tudo era mato e vocês estavam aqui me apoiando. E aí sempre eu vou lembrar de vocês, tá bom? Ai, eu tô rindo agora, mas vai ser muito engraçado quando isso acontecer, porque assim, é só uma questão de tempo. E é por isso que eu falo, eu joguei pro universo. Eu não sei como vai acontecer, eu não sei quando isso vai acontecer, mas uma hora eu vou viralizar, uma hora todo mundo vai me conhecer. E aí, gente, eu não tô preocupada de como isso vai acontecer, eu simplesmente tô aparecendo, eu tô fazendo a minha parte, tô postando meus vídeos aqui e uma hora isso vai acontecer. Isso é só questão de tempo. E aí, quando isso acontecer, vocês vão vir aqui e aí a gente vai conversar sobre isso. Bom, agora são 7 horas e hoje é sexta-feira. Esse final de semana eu pretendo fazer alguma coisa mais light, porque eu tô bem cansada, eu confesso pra vocês. Inclusive, hoje eu sofri bastante lá no escritório e ao mesmo tempo pegando o meu celular, eu acho que eu tô tão assim cansada de tela, porque acaba que quando a gente assim começa a trabalhar a criação de conteúdo, acaba que infelizmente o seu tempo de tela ele aumenta. Mas isso é uma coisa boa, porque ele aumenta porque você está criando conteúdo e não consumindo conteúdo. Inclusive, eu quero falar uma coisa pra vocês aqui que é meio assim, engraçada até, porque, tipo, eu amo a Britney Spears, né? Eu amo escutar as músicas. E Circus, aquela música da Britney Spears mais famosa, eu gosto muito daquela música, porém, ela assim, quando eu escutava, eu me sentia meio assim, porque ela fala a seguinte frase: There's only two types of people in the world, one that can entertain and the ones that observe. Ou seja, tem dois tipos de pessoa no mundo, aquele que entretém e aquele que observa. E aí, o que acontece? Eu gostava muito, eu sempre amei escutar e eu me achava, tipo, toda quando eu escutava as músicas da Britney Spears, mas aí eu escutava essa frase e, tipo assim, eu pensava assim, nossa, eu sou a observadora, mas eu quero ser que nem ela, eu quero interter, sabe assim? E foi, inclusive, essa frase, ela que me motivou a começar a criar conteúdo e a pensar em criar mais do que consumir. Então agora, tipo, eu posso, sabe, assim, escutar a música e sentir que eu sou entertainer e não observadora mais. Yes! É muito interessante também, depois que a gente começa a criar conteúdo, a gente para de ver a vida alheia e começa a viver a própria vida, então isso é ótimo. E como eu tava falando, essa vida de criação de conteúdo também não é fácil, até porque eu tenho CLT, então tenho que tentar conciliar o máximo que eu posso, e aí acontece que eu tô um pouco cansada esse final de semana, então como eu já tava assim meio zonza, sabe, tipo, vendo a tela, meu olho tava ardendo, aí eu tinha que fazer, tá parecendo assim que eu precisava de óculos, que eu não tava conseguindo enxergar mais, mas eu sei que isso é por causa da exposição constante ao telefone. Então esse final de semana quero ficar assim mais de boa, sabe? Assistir alguma coisa de leve, um anime, pintar aquarela, tocar piano, algo que me faça reconectar e tentar ler livro, né? Que eu tô muito em falta com leitura, gente. Meu Deus.
E antes de eu terminar esse vídeo, eu gostaria de falar uma coisa pra vocês, que é o seguinte: nós somos ensinados desde crianças que oportunidades boas são raras, que amizades boas são raras, que um relacionamento bom é raro, que oportunidades incríveis de trabalho são raras. Tudo é raro. E aí o que acontece? Quando a gente, porventura, tem a oportunidade de ter essas oportunidades de conquistar um relacionamento bom, de conquistar uma amizade muito boa, aquilo é muito raro. Então a gente tem que segurar com as nossas maiores forças para que aquilo não surja, porque você acredita fielmente, você acredita dentro de si que é impossível que aquilo possa acontecer novamente. Então você tem muito medo de deixar aquilo ir, aquela situação ir. E aí o que acontece? Você fica ansiosa, você vibra no medo de perder aquela coisa rara que aconteceu na sua vida. Isso nunca vai acontecer novamente na sua vida. Então o que acontece? Você vibra tanto na escassez, tanto no medo, que você repele e deixa essa coisa incrível ir embora e nunca mais tem a oportunidade de ter algo similar, porque você está atraindo justamente o que você está vibrando, a falta. E é aí que você pode mudar a chave, quando você muda o seu pensamento de base, de que você sim é capaz de conquistar tudo isso com a maior facilidade. Quando você muda o seu pensamento de que, nossa, como é difícil de eu conseguir um bom relacionamento, e você começa a pensar assim, não, tem um monte de oportunidade de eu ter vários relacionamentos, um melhor que o outro, e cada vez que um acaba, um outro que é muito melhor começa na minha vida com muita facilidade. Quando você começa a afirmar isso pra você, afirma isso várias vezes durante o seu dia, isso vai gravar no seu inconsciente. E quando você vê, você vai acreditar na sua própria mentirinha que você contou pra si mesmo. E aí que você vai mergulhar a fundo na abundância. Você vai começar a atrair tudo na sua vida. Eu acreditava fielmente que viajar era uma coisa muito difícil, que era uma coisa muito cara. E aí quando eu era mais jovem, obviamente que eu tive oportunidades, eu reconheço as minhas oportunidades e eu dou muita gratidão por toda a oportunidade que eu tive de viajar e de conhecer o mundo. Mas quando eu era mais jovem, eu acreditava que para mim fazer uma viagem, eu tinha que trabalhar muito tempo para mim poder juntar dinheiro e para mim viajar novamente. Então acabava que eu fazia uma grande viagem a cada 2, a cada 3 anos, né, quando eu era mais jovem. Acontece que quando eu mudei a minha mentalidade, comecei a pensar, não, eu falava zoeira aqui na minha casa, tipo, viagem? Amanhã eu vou para Cancún, amanhã eu vou para Grécia. E eu comecei a atrair viagem. Teve um ano, inclusive, que foi em 2023, que eu viajei 5 vezes pra fora do país. 5 vezes. Isso pra mim foi uma coisa assim, tipo, que... E aí, desde então, eu nunca mais fiquei sem viajar. Todo ano eu viajo pra um lugar ou pra outro. Acaba que surgem as boas oportunidades pra mim, porque eu acredito que elas vêm até mim facilmente. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma crença terrível que eu tô tentando mudar, que é de escassez de dinheiro. Acaba que, por mais que eu faça esse tipo de viagem, eu gasto muito. E aí eu gasto muito e eu volto endividada. Toda a minha viagem eu gasto além da conta. E aí o que acontece? Você pode atrair ambos lados. Você pode atrair boas oportunidades, igual eu atrair viagem, mas ao mesmo tempo eu atrair péssimas oportunidades, que é o quê? Fiquei devendo. Fato, gente. Não vou mentir pra vocês aqui. Por mais que eu fiz várias viagens, eu também me endividei muito. Eu ainda não consegui atingir plenamente a liberdade financeira, no qual eu viajo tranquilamente todos os anos e eu volto com a conta cheia de dinheiro. Nananina não, eu acabo gastando meu dinheiro todo. E aí o que acontece? Como eu tinha essa crença de escassez financeira, eu voltava quebrada das viagens até eu juntar dinheiro e poder viajar novamente. É uma coisa muito louca. Então, assim, a lei da atração, gente, ela funciona tanto pro bem ou pro mal. Por isso que você tem que mudar a sua mentalidade para poder curar cada um desses lados. E eu ainda estou trabalhando ativamente para poder mudar essa parte financeira aí. É engraçado, eu sei, pode rir comigo, mas assim, a verdade é que você tem que se mudar nesse processo todo de desapegar. Você tem que fazer tudo isso por você mesma. Você tem que ir se mudando. Ao mesmo tempo que você quer atingir uma coisa assim muito impensável, por exemplo, ficar milionária, você sabe que você tem esse objetivo, ok? Ok, mas aí você não precisa de ficar preocupada, ai meu Deus, como que eu vou conseguir isso? Meu Deus, eu quero saber como, quando e onde que eu vou conseguir isso. Não, a única coisa que você vai fazer é aceitar que você tem esse desejo no fundo do seu coração e ao mesmo tempo identificar o que você precisa de fazer, quais são as mudanças que você precisa de fazer na sua vida
para que você torne essa pessoa que vai conquistar o sucesso e consequentemente vai se tornar milionária. Quanto mais você se mudar para você se tornar a sua versão do futuro, que vai conseguir conquistar tudo que você almeja, você já vai começar a mudar a sua vida. Não tem como você esperar resultados diferentes não mudando suas ações. Se você se mudar a sua rotina, mudar a forma como que você pensa, você vai ter resultados porque você vai se tornar outra pessoa diferente. E essa outra pessoa, ela vai começar a se portar de tal maneira no qual você vai finalmente conquistar todos os seus objetivos. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas reflexões meio loucas que eu tenho de vez em quando. Quero saber se fez sentido pra vocês. Quero saber o que vocês discordam de mim. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever nesse canal. Nesse canal eu falo de tudo um pouco, mas principalmente o fato de que eu estou tentando mudar a minha vida. De fato, eu estou colocando ações no meu dia a dia para que eu tenha resultados diferentes. E ao mesmo tempo, mostrar para vocês que é possível uma garota, assim como é uma garota normal, mudar de vida apenas com uma decisão, com um poder e uma vontade muito grande de fazer diferente pelo menos uma vez na sua vida. Obviamente que eu já falei isso pra vocês, eu quero inspirar vocês positivamente no fato de que eu não quero mudar somente a minha vida, eu quero mudar de vocês também. Não se esqueçam de comentar e eu quero saber também de vocês o que vocês acharam desse vídeo. Eu quero saber de vocês uma coisa bem específica. De todos os vídeos que eu fiz aqui no canal, qual o estilo de vídeo que vocês mais gostam? Vocês gostam de vlog? Vocês gostam de um vídeo que eu sento e fico falando assim o tempo inteiro? Porque tem gente que não gosta, fala que eu falo muito. Ou vocês gostam de vídeo sobre idioma? Eu quero saber de vocês qual é o conteúdo que eu já postei aqui que é o favorito de vocês, para que eu possa trazer cada vez mais e mais. Não se esqueça de deixar seu like, isso ajuda muito o canal a crescer, deixar os comentários e obviamente se juntar para nossa comunidade e se inscrever nesse canal. Até o próximo vídeo.